Bom dia, Haris Cairene. Estamos juntos para mais uma aula, mais um momento de aprendizado, que você é o meu convidado. E hoje iremos tratar sobre as perseguições que foram propostas, desenvolvidas, infligidas e conduzidas por Nero, esse imperador desumano, cruel, neurótico, déspota, que infligiu uma das maiores e, quem sabe, das mais cruéis perseguições contra o cristianismo. Então, hoje vamos estudar um pouco sobre Nero. Mas antes de entrar nesse conteúdo, eu quero te pedir que sempre faça um grande favor para nós. Se inscreva neste canal, certo? Se inscreva neste canal. E também, além de se inscrever neste canal, você venha sempre estar comentando, compartilhando o conteúdo e fazendo-se presente nesse engajamento todo especial. Você quer fazer um curso comigo? Você tem acompanhado minhas publicações, sabe que eu tenho conteúdo para compartilhar contigo em vários assuntos, várias áreas, e eu estou oferecendo cursos de hermenêutica filosófica, teologia, escatologia, também um curso de oratória e retórica, grego e exegese, e você é o meu convidado a fazer um curso comigo. Entre em contato comigo pelo 62981 09 17 77. Venha ser o meu aluno. 62981 09 17 77. Vamos falar, então, o assunto da aula de hoje. Nero, certo? Foi considerado o imperador mais desumano e de maior propulsão, que podemos dizer, de crueldade e maldade que um ser humano pode praticar enquanto governante, enquanto imperador. Ele, podemos dizer que iniciou ao seu governo, ao seu governo de imperador, enquanto imperador, ele tomou posse em 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. No início até ele foi um bom imperador. Com o passar do tempo, ele se tornou, então, um homem cruel, um homem que só tinha visão de criminalidade, de crueldade, de desumanidade, uma verdadeira pessoa desequilibrada mentalmente, um verdadeiro psicopata, não é? O governo de Nero era o governo da antipatia. Ele não tinha nenhum contato com nenhum senador, ele não tinha nenhum contato com nenhuma classe social, ele era totalmente isolado e totalmente egocêntrico. Ele, com essas práticas todas e características, praticou, para vocês terem a dimensão da sua maldade, o crime de matricídio, matando a sua mãe Agripina, tá? Também ele foi responsável por envenenar a seu meio-irmão de origens britânicas. Deu chutes em sua esposa até a morte. Castrou um homem liberto, vindo depois a casar-se com ele, posteriormente estrupou uma vestal e figurou como o mandante do incêndio em Roma, colocando a culpa, inclusive, do incidente nos cristãos da época, como se fosse um subterfúgio que ele utilizou ali para explicar ou defender a causa da sua criminalidade. Um verdadeiro desequilibrado mental. Então, as suas tiranias foram vis ao ponto até de servir mais tarde, anos e séculos mais tarde, de inspiração para o grande dramaturgo e escritor de romances William Shakespeare, ao escrever a sua obra Hamlet, não é? Dentro desse contexto todo, durante o Império de Nero, ocorria também jogos gladiatórios que serviram
como espetáculos, que eram espetáculos sangrentos e violentos, que era proposto justamente de causar lutas entre condenados e pessoas que Nero escolhia, inclusive mais tarde até senadores ele levou a esses espetáculos, que essas lutas eram lutas de que os gladiadores lutavam entre si até irem à morte, certo? Até morrer. Então, eram lutas com fim próprio, com um único objetivo: causar a morte, causar o dano, causar a destruição das vidas. Tá? Então, eram espetáculos bastante cruéis, promovidos com o único intento e objetivo, que era ver as pessoas serem cruelmente dilaceradas, mortas, e espetáculos sangrentos proporcionados para a população, conduzidos, governados e induzidos por Nero. Certo? E isso, claro, teve um prosseguimento depois, ainda no Império de Domiciano, que foi, depois de Nero, o segundo maior imperador na escala de tirania e crueldade. Ora, Nero em perseguição, ou Nero referente à perseguição aos cristãos, nós podemos começar falando que com a expansão do cristianismo, tá? E os valores e princípios que o cristianismo propagava, ensinava e defendia, o império começou a se sentir em um estado de perigo. E pois muitos até acreditavam justamente em todo o oposto que era pregado pelo cristianismo, e, claro, Roma era a defensora e seguia de uma forma imposta, de uma forma ditatorial, a religião imperial, que era o paganismo, e nas suas mais diversificadas formas. Tá? Já o cristianismo contrapunha a todos esses preceitos. E os cristãos, então, eram odiados justamente por condenarem os costumes, a moralidade, as práticas do paganismo, que era instaurada de uma forma generalizada em Roma. Nero, então, foi um imperador que ele, durante o seu reinado em Roma, teve como um de seus propósitos promover a hostilização de cristãos. E os seus métodos de coerção eram totalmente cruéis e desumanos. Nós podemos ver que o conflito entre Nero e os cristãos tomou uma proporção tão grande que ele, em razão dessa recusa, inclusive durante o seu tempo de reinado, deu início à caçada contra os cristãos. Nero chegou, inclusive, ao poder, podemos colocar aqui, em 54 depois de Cristo, e a ascensão em muito se teve aos esforços, inclusive, de sua mãe Agripina, que mais tarde ele a matou. Então, Nero foi um imperador perverso e não mediu de forma nenhuma, não teve sentimento de forma nenhuma de evitar as suas práticas de crueldade e, entre elas, proclamar uma luta sem fim de perseguição, de confrontamento cruel aos cristãos. Nem mesmo os seus amigos, que seguiam os dogmas do cristianismo, que eram mais próximos dele, ele veio a poupar a vida. O imperador Nero foi atribuída a ele as maiores perseguições da história do Império Romano. No ano 64, por exemplo, depois de Cristo, que aconteceu o grande incêndio de Roma provocado por Nero, e com a proposta justamente de atribuir esse incêndio aos cristãos, culpando os cristãos desta prática, colocando sobre os cristãos esse crime, a responsabilidade desse crime, o imperador fez essa jogada política para justamente
ali poder praticar crimes ainda de maior proporção contra os cristãos na sua perseguição, ao ponto de ele, em 2 montes que tinha à frente do seu castelo, Palatino e Aventino, ele construir, na verdade, vamos dizer assim, monumentos, tá? E ali vir depois, mais tarde, a colocar postes e atear fogo em cristãos que estavam amarrados nesses postes. Então, o fim do principado de Nero, que se deu em 68 depois de Cristo, foi marcado por muitas conspirações, foi marcado por uma declaração de Nero como inimigo do Estado, e até para ele não ser preso, ele acabou tirando a própria vida. Ele já tinha os seus 30 anos e acabou ele próprio se suicidando. E dentro desse contexto todo de desumanidade, crueldade, tirania, Nero também foi o responsável por mandar executar com decapitação o apóstolo Paulo, provavelmente no ano 67 depois de Cristo, que foi a data em que Paulo foi executado ou mandado a ser executado por decapitação, pela decapitação, decapitado, não é? De forma cruel, que é a decapitação, que todos nós sabemos como que é, desce uma catapulta sobre o pescoço e lança-o fora, e que foi essa ordenada por Nero, claro, nos seus últimos anos, ou penúltimo ano do seu mandato, que termina em 68 depois de Cristo. Então, Nero, na verdade, foi um dos homens mais cruéis, mais mortais, tá? E seu suicídio foi a única alternativa que Nero encontrou para ele não ser condenado à morte. E como ele não queria ser morto pelos seus adversários, inimigos, que eram todos que pertenciam a Roma, sem exceção, ele próprio, então, se matou, ele próprio se suicidou. Com a morte de Nero, claro, os cristãos experimentaram um período de paz e tranquilidade, no período, claro, do Império de Vespasiano, e mais tarde, após Vespasiano, aí, quando Domiciano vai assumir o império, vai dar continuidade ao legado de Nero e vai voltar à pauta de perseguição aos cristãos e se tornar o segundo imperador mais cruel da história do Império Romano. Então, Roma tem uma história, tá, carregada de tragédias e de momentos também glamurosos e grandiosos. A história de Roma, sem dúvida, é marcada e foi marcada por muitas crueldades, como jogos gladiatórios, que representaram, inclusive, um momento significativo de combater e causar muitas crueldades nesses jogos gladiatórios, que eram espetáculos vistos nas arenas e nos anfiteatros, com a proposta única de causar pânico, e um pânico tornado um espetáculo, porque eram jogos que levavam os lutadores até a morte, a lutarem até morrer, tá? Então, Nero desejava que todo homem se curvasse perante ele e reconhecesse a sua magnitude. E como os cristãos não faziam, se recusavam, ele causou e proporcionou a maior dimensão de perseguição implacável contra os cristãos. Tá? E claro que Nero se tornou um dos homens mais cruéis da história do Império Romano, e sendo até hoje tratado, discorrido, discutido sobre as suas práticas de crueldade, maldade e de todas suas ações de psicopatia, que ele, podemos dizer, que era um psicopata, ok?
Muito bem, então essa é uma breve, vamos dizer assim, visão, um breve lampejo sobre Nero e as suas perseguições. Obrigado a todos.